Salve, meu povo! Aqui, Prof. Gabriel, Simplesmente Natural, seu professor de Ciências da Natureza pro Enseja. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeo novo, de novas atividades aqui nesse canal. Já vai deixando o like nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai curtir. Se você tá querendo se preparar pro Enseja, querendo passar na prova, querendo buscar o seu certificado e quer destruir na prova de Ciências da Natureza, esse aqui é o seu, é o meu, é o nosso canal. E nesta aulona de hoje, o prof vai comentar com vocês um pouquinho sobre o átomo. Para quem acompanha o prof aqui no canal, sabe que nós já falamos sobre do que tudo é feito, do que é formado o universo. Inclusive, Johnny Boy vai meter aqui, ó, o card desse videozão que fala sobre a estrutura do nosso universo e do que tudo é feito aqui, para você entender que o nosso universo ele é feito de matéria e energia. E a matéria é o objeto de estudo da química. E a matéria tem propriedades específicas, propriedades gerais, que classificam as coisas como matéria ou como energia. Então tudo que é matéria precisa seguir alguns pré-requisitos. E para eu separar um tipo de matéria ou de outro, eu tenho as propriedades específicas de cada material. Para isso, tem aula aqui no canal também. Olha que maravilha, isso mesmo, ó, mais um card para você passando aqui sobre mais essa aula. Então assistam as aulas do canal, que isso vai te ajudar bastante a avançar nos seus estudos sobre ciências da natureza. Então hoje o prof vai fazer aí um adendo à matéria. Já que a matéria é o objeto de estudo da química, que é uma das frentes do eixo de ciências da natureza, lembrando você, ciências da natureza, 3 frentes: biologia, química e física. Geralmente a química e a física assustam mais a galera e vocês vão ver que na verdade faz parte do seu dia a dia e é isso que o prof quer mostrar para você. Então lembrem-se que se a matéria é o objeto de estudo da química, a matéria é feita do quê? Porque se tudo que existe no mundo é matéria ou energia, o que é matéria é feito de quê? Do que é feita a matéria? Aí nós vamos voltar lá pro assunto que o prof queria dizer nesse vídeo que você já viu aqui, ó, no título. Átomo. Isso. A matéria é composta de átomos. Existem várias teorias que buscam explicar qual é a estrutura de um átomo, qual é o modelo de um átomo mais próximo do real. Porque é muito difícil a gente conseguir observar um átomo, já que ele é muito pequenininho. Mas nós vamos trabalhar com um modelo padrão. Depois, em outras aulas, o prof vai comentar com vocês sobre os modelos atômicos, sobre como que os cientistas pensaram que era um átomo e como que a gente aceita um modelo atômico mais atual. Então, nós vamos falar basicamente sobre as características de um átomo. Então, vamos lá. Se a matéria é feita de átomos, o que é um átomo? Qual é a composição de um átomo? O que ele tem? Então vamos lá, rapidamente acompanhe o prof aqui para vocês entenderem isso. Um átomo, ele é composto por partículas, que a gente chama, tá bom? Então, um átomo ele é composto basicamente por um núcleo, tá? Nesse núcleo desse átomo, você vai ter 2 tipos de partículas. Os prótons, que são partículas com carga positiva, e os nêutrons, que não tem carga nenhuma. Por isso que ele chama nêutron, porque ele não tem carga nenhuma, ele não é carregado nem positivamente e nem negativamente. Além de um núcleo, esse átomo possui uma região que nós chamamos de eletrosfera. E essa eletrosfera, ela é composta, como o nome já diz, por elétrons, que tem carga negativa. Então, olha essa relação aqui. Eu tenho os meus prótons com carga positiva e eu tenho elétrons com carga negativa. Então, basicamente, o meu átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Beleza? É isso. Ô, professor, tá, então quer dizer que você tem um átomo, o prof vai fazer aqui um desenho bem sem vergonha de átomo, mas para você entender, tá? Então você tem um núcleo atômico, aqui. No seu núcleo atômico, você possui cargas positivas, que eu vou desenhar aqui, ó, que são os prótons, beleza?
e você tem nêutrons. E em volta você tem uma eletrosfera, onde você tem os elétrons com cargas negativas. Isso é basicamente a estrutura de um átomo, certo? Então no núcleo você tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera aqui do nosso átomo, você tem os elétrons livres. Ô professor, beleza, mas e aí? Todos os átomos são assim? Mas todos têm a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de nêutrons, mesma quantidade de elétrons? Não. Professor, tem como eu descobrir a quantidade que ele tem de prótons, nêutrons, elétrons? Tem como eu descobrir a massa de um elemento químico que é composto por... Ixi, tem? Como tem? E a gente vai aprender isso nas próximas aulas. Porém, para que a gente consiga entender e descobrir essas coisas, é importante você entender a composição básica de um átomo. Núcleo atômico, prótons e nêutrons e uma eletrosfera em volta. Qual a importância de você entender essa estrutura do átomo? É que quando você começa a entender isso, a gente percebe que essas partículas elas vão dar para os átomos características químicas diferentes. Ah, professor, então tá, então agora faz sentido eu estudar. Por isso que quando você tem os diferentes elementos químicos na natureza, cada elemento químico tem uma propriedade química muito particular, porque essa propriedade está diretamente relacionada à quantidade de prótons, nêutrons e elétrons que esses elementos químicos têm nos seus átomos. Então, presta atenção nisso. O prof vai dar duas dicas aqui. A primeira, o número de prótons ele é tão importante, que a gente fala que o número de prótons é a identidade, é a impressão digital de um átomo. Como assim, professor? Quando você pegar, por exemplo, o prof vai colocar aqui na descrição do vídeo o link para você clicar e acessar uma tabela periódica. Você vai precisar aprender a olhar para uma tabela periódica e você vai ficar o melhor amigo da tabela. Eu juro que você vai querer dormir abraçado com ela, tanto de informação massa que você vai aprender a tirar dela. Quando a gente estuda o átomo e descobre que o átomo é formado por um núcleo, que tem prótons e nêutrons, e por uma eletrosfera que tem elétrons, a gente consegue descobrir outras informações sobre esse átomo e sobre os elementos químicos que estão descritos na tabela periódica. Então, quando você pega lá um elemento da tabela periódica, como o prof já falou, os prótons eles vão identificar esse elemento químico. Por quê? Porque a quantidade de prótons que você tem no núcleo de cada átomo diferencia as propriedades químicas de um átomo para o outro. Então a quantidade de prótons é a identidade de um elemento químico, é a identidade de um átomo. Portanto, quando a gente fala de número de prótons, você tem na tabela periódica um número que identifica a quantidade de prótons que esse elemento tem nos seus átomos, que é o número atômico, tá? Então, o número atômico, ele também é chamado de Z, tá? E é ele o número que você tem aí na tabela periódica, o númerozinho de cima aí na tabela, tá? Geralmente a tabela ela te dá uma legenda falando, ó, o número de cima é o número atômico, o número de massa, de baixo é o número de massa, tá? Ou o número de massa atômica. Como o Johnny Boy colocou para vocês aqui já, por exemplo, o do carbono. Olha o carbono aparecendo aqui, ó. Então, olha só, quando a gente fala do carbono, o prof vai até desenhar ele aqui para vocês. Esse aqui é o carbono lá na tabela periódica. O que significa isso, professor? Significa que esse número de cima aqui, ó, é o seu Z, e esse número de baixo é o A. Professor, o que é o A? Ai, professor, já está colocando mais coisa na nossa cabeça. O A é a soma dos prótons mais os nêutrons. O que significa isso, professor? É a massa do núcleo do átomo, que é a soma dos prótons mais os nêutrons. Isso é a massa, tá? Professor, mas e os elétrons? Os elétrons não fazem parte da massa do átomo? Não, porque a massa dos elétrons ela é desprezível, beleza? Então, quando eu for medir a massa de um átomo, eu estou somando a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons que eu tenho no núcleo do meu átomo. Beleza? Então, massa é prótons mais nêutrons. Ô professor, mas olha só, tô vendo algumas coisas aí, hein? É, o prof sabe, eu também. Olha aqui, ó. Os prótons, a gente sabe que é a identidade do átomo, que é igual ao número atômico, que é igual ao Z. Então a quantidade de prótons é dado pelo Z. E o Z tem na tabela periódica aqui, ó, 6.
E a massa, professor, que é a soma dos prótons mais nêutrons, a tabela periódica também te dá. Ó, o A aqui, ó, 12. Exatamente. E assim a gente consegue descobrir a quantidade de nêutrons que existe no núcleo do átomo. Ah, é só substituir aqui na fórmula. Ó. O A é 12. O número de prótons é igual ao Z. Então lembra que o P é a mesma coisa que o Z, que é 6. E o nêutron eu quero achar, certo? Então, ó, 12 igual a 6 mais N. Eu jogo o N para cá, faço 12 menos 6, meu N é igual a 6, ou seja, eu tenho 6 nêutrons. Eita, professor, então olha só, eu tenho, pensando agora em prótons, nêutrons e elétrons aqui do carbono, ó, prótons, 6, nêutrons, 6. Professor, e os elétrons? Se você tem um elemento químico da tabela periódica que ele não fala nada sobre carga, sobre íons, que é um outro assunto que nós vamos discutir em outras aulas, você tem a quantidade de cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas. Portanto, eu também tenho, no caso dos meus elétrons, eu também tenho 6 elétrons. Beleza? Então eu tenho 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Tá vendo como que eu consigo descobrir um monte de informação quando eu sei a estrutura básica de um átomo, que é um núcleo atômico que tem prótons e nêutrons. Lembrando que esse núcleo do átomo é o que dá a massa para esse átomo, que é representado pela letra A, que geralmente é um número de baixo aqui que você tem lá na tabela periódica, que ela te dá essa informação. Que a quantidade de prótons é a identidade do átomo, ou seja, ela é exclusiva de cada elemento químico, tá? Que é representado pelo número atômico, que é representado pela letra Z, que é o número de cima que você tem lá em cada elemento químico da tabela periódica. Beleza? E que quando você tem elemento químico eletronicamente neutro, a quantidade de cargas positivas, para ser eletronicamente neutro, tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Então os meus elétrons, eles são iguais à quantidade de prótons. Por isso que eu consigo descobrir, ó, próton 6, nêutron 6, elétron 6. Tudo isso porque eu analisei a estrutura aqui do carbono. Acho que deu para entender, né? Se você curtiu esse videozão, já sabe, né? Aquele likeão monstro. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está estudando para a prova do Enseja, para ele destruir na prova também. Tá passando aqui, ó, o Insta do Prof, @simplesmentenatural_. Segue o Prof lá para saber novidades do canal, para saber mais informações sobre a prova do Enseja, para conversar com o Prof por lá também. Alguma dúvida que ficou, manda nos comentários, deixa aquele likeão nesse vídeo, tá? E é isso aí. O Prof volta daqui a pouco com mais informações, com mais assuntos relacionados às ciências da natureza para você destruir na prova do Enseja, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, tamo junto, é nóis!